No Japão, o hambúrguer ele se popularizou não como um sanduíche, mas sim no prato, para comer de garfo e faca. No vídeo de hoje a gente vai fazer hambago, o hambúrguer japonês. A carne que eu vou estar utilizando para esse preparo vai ser o acém moído. Esse corte então ele vem ali da ponta da costela, próximo ao pescoço do animal, também é chamado de granito e é um corte com boa quantidade de gordura e fica ótimo para utilizar em hambúrgueres. No Japão, normalmente para hambúrguer se usa uma mistura entre carne bovina e suína, mas aí aqui eu vou estar utilizando apenas a bovina. Começando o tempero desse hambúrguer, eu vou iniciar pela cebola. Eu vou cortar uma cebola em cubos bem pequenos e aí eu vou refogar eles com um pouco de manteiga. Eu vou fazer uma cebola caramelizada e essa vai ser uma das bases de tempero para a carne. O preparo dessa carne, inclusive, ele está mais parecido com uma almôndega ou um bolo de carne americano do que propriamente um hambúrguer. Isso por causa da influência americana ali dos anos 50 no Japão. Os japoneses foram incorporando alguns pratos ocidentais. Talvez nesse caso, inclusive, um dos pratos mais parecidos seria o Salisbury Steak, que é servido nas steakhouses americanas, provavelmente se tornou aí o pai do hambago japonês. O baixo consumo de pão também pelos japoneses deve ter dado aí mais a identidade desse prato. Então a cebola, como eu falei, eu vou refogar ela com um pouco de manteiga. A ideia aqui é só caramelizar ela, deixar ela levemente dourada. Vou temperar com um pouco de sal, isso vai ajudar a soltar a umidade da cebola. E aí eu vou caramelizando, mexendo devagar, fogo médio, vai mexendo bem. Ela demora um pouquinho para começar a mudar de cor. Você não quer aqui queimar a cebola, então sempre mexendo, vai ali com cuidado. E aí uma dica é pingar um pouco de água. Isso vai ajudar ela a soltar mais os próprios açúcares da cebola e aí, consequentemente, vai caramelizando ela mais rápido. Tem gente que gosta de pôr açúcar, não precisa, não tem necessidade. É só ir mexendo, dando tempo e ela vai caramelizar legal. Não precisa dourar muito. Chegou nesse ponto aqui, tá ótimo. Dá para desligar e reservar a cebola para ela esfriar um pouco. Outro ingrediente para esse preparo vai ser a farinha panko. Ela é essa farinha de pão japonesa, onde o pão é um pouco mais flocado, traz um pouco mais de textura do que a farinha de rosca comum. Então aqui eu tenho a carne, a farinha panko, a cebola caramelizada que já deu uma esfriada, pimenta do reino e sal. Bem simples. Então eu começo colocando uma quantidade de sal. Lembrando que as quantidades certinhas daí vão na descrição do vídeo. Mas colocar o sal e a pimenta do reino a gosto. Eu gosto de dar uma boa caprichada na pimenta do reino sempre. Ela traz bastante aroma e lembra essa coisa aí de steakhouse, né? Filés assim. Então para esse prato principalmente fica legal. Aí a cebola caramelizada, toda ali que a gente fez. Farinha panko eu vou ir dosando ela conforme a umidade da minha carne. Então eu vou colocar um tanto, vou sentir como é que tá e aí se precisar eu ponho mais. Então com todos os temperos já colocados, agora a gente vai começar a fazer basicamente aqui uma sova da carne. Isso é para incorporar bem todos os temperos. E aí muitas receitas também vão colocar, por exemplo, ovo. Isso é para trazer uma gordura extra que vai ajudar a incorporar todos os elementos. Eu não acho necessário quando a gente tem uma carne que tem já uma boa quantidade de gordura. Se você estiver usando uma carne mais magra, aí vale a pena pôr o ovo. E normalmente o porquê que se usa esse tipo de ingrediente, farinha panko, leite, ovos, é normalmente num cozimento mais longo, que por exemplo a almôndega vai ser frita por imersão
ou vai ser colocada junto com um molho. Mas no caso de um hambúrguer normal, por exemplo, você nunca vai precisar pôr farinha ou ovo, porque é um cozimento rápido. No caso da almôndega, de um bolo de carne, é um cozimento mais longo, e aí também para render um pouco mais a mistura, ela não diminuir de tamanho com facilidade, se adiciona esses outros componentes. E aí, para moldar os hambúrgueres, eu vou pegar aqui umas bolotas de mais ou menos 130 gramas, vai ficar um tamanho legal. E aí eu vou apertando, colocando assim de uma mão para outra, vai apertando levemente, e você pode ir jogando também de uma mão para outra, isso faz com que tire um pouco do ar da mistura e compacte ela um pouco mais. E aí você vai perceber que vai formando uma leve película de gordura em volta da carne. Essa película é o que a gente quer, porque isso é que vai manter o formato do hambúrguer. E o molde final faz na mão mesmo, não precisa utilizar um aro, porque a ideia é que ele fique também um pouco ovalado, não precisa ficar perfeitamente redondo. E aí você vai pôr numa bandejinha, pode afundar um pouquinho também no meio, isso vai ajudar um pouco a ele evitar de retrair muito no cozimento. Com todos os hambúrgueres modelados, eu vou embalar eles, colocar na geladeira por uns 30 minutinhos. Enquanto isso, eu vou preparar o meu acompanhamento. No caso dos acompanhamentos, pode ser aí uma variedade de legumes assados, cozidos. Eu vou fazer um purê de batata, um purê simples. Então vou descascar aqui umas 3 batatas, cortar elas em pedaços médios só para acelerar o cozimento. Vou colocar para cozinhar a partir de uma água fria. Assim que eles chegarem a um ponto que eu consiga basicamente atravessar o hashi sem maiores problemas, eu vou escorrer a água e aí vou misturar manteiga, queijo ralado. Vou fazer aqui uma mistura rápida. Você pode colocar também creme de leite ou leite para dar uma textura mais lisa. Eu particularmente gosto do purê assim um pouco mais firme, então só vou acertar o sal e aí tá pronto. E aí na panela aqui já aquecendo com um pouco de óleo, vou colocar o hambúrguer, e aqui para esse tamanho de hambúrguer vai levar em torno de uns 3 minutos para a gente virar ele. Virando aqui o hambúrguer, olha só que beleza de crosta, é bem isso que a gente está procurando. E eu vou aproveitar, se você está gostando do vídeo, te pedir para deixar um like aí que vai ajudar bastante. Desse outro lado ele vai levar aí em torno de uns 2 minutos para ficar pronto. Vai muito do ponto que você gosta, mas esse não é um hambúrguer normalmente que se come mal passado. Mas aí aqui uma dica é você olhar o líquido que escorre por cima dele. Se ele tiver assim com uma cor mais clarinha, ele já está no ponto ideal. Aí você pode tirar ele e pôr para descansar um pouco numa vasilha reservada. Enquanto o hambúrguer descansa, a gente vai fazer o molho, que é bem típico desse prato. Esse molho também é feito às vezes de diferentes formas. Aqui eu vou estar colocando manteiga. Estou utilizando a mesma panela que eu fritei o hambúrguer, só escorri um pouco da gordura dele. Aí eu vou colocar aquele restante da cebola que a gente picou, 1/3 lá que eu deixei reservado. Eu vou colocar ela aqui na panela e eu vou refogar rapidamente, deixando com que ela pegue uma cor, mas novamente não quero que ela dore muito. Ela que vai trazer um sabor levemente ácido e adocicado para o molho. Mas aí eu vou adicionar vinagre, fazer aqui uma rápida deglaçagem da panela, que é tirar qualquer fundo que tenha ficado ali da fritura da carne, da própria fritura da cebola. Essa é uma técnica bem comum para se utilizar para fazer molhos. No lugar do vinagre de vinho tinto, eu poderia usar vinho tinto, mas aqui eu não tenho, então eu estou utilizando o vinagre mesmo. Aí eu vou colocar ketchup e molho inglês. Novamente, esse molho ele lembra como se fosse um molho para steak, molho barbecue basicamente, né? Vou acertar o sal e a pimenta do reino, e aí vou colocar um pouco de água só para que renda mais o molho. E uma dica daí, se você não gosta da cebola mais pedaçuda, ou se você prefere de fato o molho mais liso, você pode escorrer ele por uma peneira, reservar o molho, e aí ele fica lisinho, fica legal também.
Eu gosto da mordida da cebola, então eu deixo ela mais inteira aqui no molho. E chegando nesse ponto aqui onde o molho abre e segura na panela, tá legal e já dá para desligar e agora é só servir. E você é do time molho por cima ou molho por baixo? Me diz aí nos comentários. E tá pronto. E esse prato, inclusive, ele é muito comum nas casas, nas marmitas japonesas, faz muito sucesso com as crianças, inclusive, e um prato aí do dia a dia japonês. E sendo alguém que trabalhou por muito tempo com hambúrguer, eu tive uma hamburgueria por mais de 5 anos, então é legal fazer umas receitas diferentes. De fato, ela não lembra muito um hambúrguer, pela questão até que a gente come de garfo e faca, mas é uma combinação muito boa. A carne com esse molho fica muito legal, um molho um pouquinho ácido, combina bem com a gordura da carne. E é isso, pessoal, até a próxima!